Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma aula, mais uma videoaula. Nós tivemos aí 2 dias de aulas presenciais. E hoje, para encerrar a semana, nós vamos falar aí sobre o aposto. O aposto é o termo aí da oração que nós estamos trabalhando agora. É bem tranquilo. Nós vamos ver aqui a teoria, os exemplos que estão no livro de língua portuguesa, tá bom? Páginas 214 e 215. Quem não fez, faça um mapa mental aí do conteúdo, tá bom? Pega ali por base as páginas do livro de língua portuguesa, coloque os conceitos, exemplos, né? A função do aposto. Não pegue da internet, faça o seu mapa mental, tá bom? Você pode se inspirar, né, em algum modelo, em alguma disposição ali do esquema do mapa mental, mas não copie, tá bom? Faça o seu próprio mapa mental, que ele vai ser útil para você estudar, revisar, tá bom? Bem, vamos lá. Faça aí no seu caderno, tire foto, mande para mim, tá bom? Que tudo é pontuado. Então, vamos lá. Livro de língua portuguesa de vocês, página 214, nós temos o início aí, né, da teoria da explicação sobre o aposto. Leia o período a seguir, retirado do primeiro parágrafo do texto Parque Nacional do Iguaçu, um texto que nós já fizemos a leitura, já fizemos até as atividades, as correções. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na Era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Primeira questão. Nesse trecho, o termo de 170 mil hectares se refere a que palavra? Então, veja só, nós temos ali, entre vírgulas, o termo de 170 mil hectares. Veja só, refere-se, esse termo aqui refere-se à área, a área de 170 mil hectares. Então, área é a palavra a qual se refere. 2. Qual é a importância desse termo para o período? Está especificando ali, né, o tamanho, né, dessa área do parque, né, extensão. Então, ela especifica qual é o tamanho real do parque. Então, acrescenta informações. Eu posso tirar essa parte daí? Veja só, a área do Parque Nacional do Iguaçu é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas. Posso. Então, é um termo que acrescenta informações, né? Então, dá informações a mais para nós. Agora, terceira questão. E o termo 140 milhões de anos atrás se refere a qual elemento do texto? Veja só, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na Era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás. Veja só, a Era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, está acrescentando informações aí também, né? 4. E qual é a função desse termo para o texto? Por que nós estamos aqui? Porque quem escreveu o texto colocou essas informações aí para acrescentar também informações, né, aí no texto, principalmente porque o artigo expositivo ele tem a função, né, de trazer informações para nós, dispor informações, dados. Então, aqui, quanto mais informações forem acrescentadas, melhor, né? Justamente porque o texto é expositivo, é informativo. Então, aqui a função desse termo é especificar quando ocorreu a Era Mesozoica. Nesse período, os termos destacados recebem o nome de aposto. Quais são os termos destacados? Esses que nós vimos aqui, 170 mil hectares e 140 milhões de anos atrás. Aposto é uma palavra ou expressão que, entre outras funções, explica, especifica ou resume um termo da oração. Então, veja só, é aposto, tá bom? Não é aposto. Aposto. Aposto é o nome do termo, né? É um termo acessório da oração que
tem uma função muito importante, né, de trazer informações a mais, tem funções, né? Ele vem explicar, especificar ou resumir o termo da oração ao qual ele se refere, né? Aqui no caso, os 170 mil hectares, área e 140 milhões de anos atrás era mesozoica. Então, vai trazer informações a mais. O núcleo do aposto é sempre um substantivo ou um pronome substantivo. Observe um exemplo de oração sem aposto. O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Então, aqui não temos aposto, certo? Agora, como dissemos, o aposto especifica, resume ou explica um termo. Nessa oração, podemos colocar um aposto para o termo o Parque Nacional do Iguaçu, que é o sujeito, no caso. Veja só, o Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, localiza-se a oeste do Paraná. Veja só, pessoal, que ali nós temos um termo em vermelho que foi acrescentado, né, aquele período, que traz informações a mais, né? Veja só, aquela oração que nós vimos inicialmente, aquele período que nós vimos inicialmente, ele é compreensível, nós conseguimos compreender, né, a mensagem, a informação, mas aqui houve um acréscimo de informação. O termo aposto é um termo acessório, né? Nós já vimos os termos essenciais, né, que não podem faltar na oração, sujeito, predicado. Agora aqui o aposto é um termo acessório, né? Ele pode ser retirado, ele tem uma função muito importante, né, de explicar, especificar, resumir, mas ele pode ser retirado, né, sem prejuízo aí na informação, no sentido. Veja outros exemplos de aposto. Ariranhas, bugios, tamanduás e coatis, todos são animais que vivem no parque. Então, veja só, aqui eu tenho o aposto, que é a palavra todos. O todos aí está resumindo, certo? Então, vamos lá, repetindo, todos está resumindo o quê? Ariranha, bugios, tamanduás e coatis. Todos eles são animais que vivem no parque. Muitos animais vivem no parque. Agora, está especificando. O termo da oração a qual ele se refere é mais resumido e ele vai especificar. O aposto é jacarés, onças, antas, tucanos, etc. Este é o aposto. A tradição gramatical costuma identificar o aposto como um termo acessório da oração, como eu já disse para vocês, porque ele não é fundamental para a sua estrutura. Na estrutura da oração, não é essencial ter o aposto, posso retirá-lo, né? Isto é, pode ser retirado sem maiores problemas da oração. No entanto, o aposto é uma ferramenta muito eficiente para veicular informações e até mesmo passar nossas opiniões sobre os objetos aos quais nos referimos. Então, como eu disse, como num texto que tem justamente aí a função social de nos informar, né, trazer informações, passar algum dado, alguma pesquisa, enfim, esses textos essencialmente informativos, o aposto ele é muito importante, né? Ele tem ali uma função muito importante, ele é uma ferramenta importante, como aqui mesmo no livro diz, é uma ferramenta muito eficiente. Veja só aqui, Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. 2, Vanessa da Mata, aquela cantorazinha horrível, fará um show em Curitiba. Veja só, aqui eu tenho 2 apostos. Ele está aqui, ó, entre vírgulas. Eles estão entre vírgulas, né? Porque o aposto, ele é isolado pela pontuação. E a partir da leitura do aposto, eu consigo identificar aqui a opinião de quem escreveu, de quem falou isso. Veja só, na primeira oração, no primeiro período aqui, nós temos Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. Quer dizer que quem escreveu isso, gosta da Vanessa da Mata. Agora, na segunda, já a opinião, o ponto de vista é diferente. Vanessa da Mata, aquela cantorazinha horrível. Veja só. Então, o aposto é muito importante, né? É uma ferramenta aí muito importante para transmitir opinião, acrescentar informações. Nesses enunciados,
Os apostos são fundamentais para percebermos qual é a opinião do emissor a respeito da cantora. Caso retirássemos esses termos, os enunciados perderiam informações muito importantes. Nessa lógica, o aposto é uma função sintática muito útil textualmente, sendo usado nos mais variados gêneros textuais. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos que compreender que o aposto é um termo acessório, né? Ele não vai influenciar na estrutura ali, eu posso retirar, né, ele da oração, mas ele é uma ferramenta útil, uma ferramenta importante, né? Um recurso muito importante, tá bom? Veja agora aqui o aposto na fábula, no conto de mistério e na biografia, por exemplo. Na fábula, certo dia o leão, o rei da floresta, acordou desanimado. Veja só, o rei da floresta é um aposto. Está trazendo aí, né, uma explicação, uma informação a mais a respeito do leão. Conto de mistério. De repente, um rosto velho, cheio de rugas, apareceu. Eu tenho aqui, ó, o aposto. E é importante porque o conto de mistério mesmo, né, é um texto que nós estudamos aí no início do ano, é um gênero textual que nós estudamos no início do ano, e ele, a partir dos detalhes, das informações, né, que o narrador ali vai passando durante o texto, vai mantendo o suspense, o mistério. Então, é importante, o aposto tem uma função aqui muito importante. Ali na fábula também, né, na biografia, Fernando Pessoa, famoso poeta português, morreu em 1935. Olha aí o aposto também sendo utilizado aqui na biografia. É importante notar também que o aposto pode se referir a uma oração inteira. Veja um exemplo: o céu estava escurecendo, sinal de chuva. Veja só que eu tenho uma palavrinha que é o aposto que se refere a toda essa oração. O sinal é tudo isso, o céu estava escurecendo. Geralmente ela se exalta, o que é típico dela. Aqui eu tenho o aposto que se refere a toda essa oração aqui, tá bom? Agora, as atividades, se você ainda não terminou, você vai terminar, vai mandar para o e-mail, tá bom? maxnayara@yahoo.com. E na semana que vem nós faremos a correção, combinado? Então, faça atividade, qualquer dúvida estou disponível no plantão, mas nós podemos perceber aí que o aposto é bem tranquilo, né? Ele tem algumas características ali específicas dele, mas é um conteúdo aí gramatical da nossa sintaxe que é bem interessante e é bem tranquilo de se trabalhar, tá bom? Então é isso, desejo que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana e até a próxima aula.